Aqui me encontro neste momento, meu Pai, para te agradecer. Agradecer por tudo, meu Pai. Agradecer pela alegria que o Senhor nos dá quando nós vamos nos encontrando com nossos irmãos, aqueles que estavam perdidos, como eu um dia tive. Meu Pai, que alegria, Senhor. Olha, todos os meus irmãos eu não sei o nome. E o meu irmão que trabalha, que ministramos a sua palavra, né? O André Luiz Palhares, o Geraldo, que foi o segundo que eu conheci, irmão Geraldo, né? Aí tem o irmão Lucas, foi que me veio na mente agora, né? E tem o irmão, eu chamo ele pelo o último nome, França, porque eu esqueço sempre o primeiro nome dele. Então tem a irmã Salete, tem a irmã Irani, tem os outros irmãos que estão chegando agora, eu não guardei ainda o nome, entendeu certinho, mas estamos formando, cada dia está crescendo a Igreja de Cristo, porque na verdade nós estamos aqui neste corpo revestido de carne, mas dentro dele tem o seu Filho, que é onde o Senhor está habitando dentro do nosso espírito, ali para que nós possamos cada dia, né, ministrar, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a luz, nós somos os luzeiros. Então nós falamos do amor, né, desse amor grande que o Senhor, né, por nós, o Senhor foi na cruz, o Senhor passou por tudo aquilo para nos salvar para sempre. E nós estamos aqui agradecidos e muito alegres, até emocionados, porque nós temos paciência, descansamos no Senhor, esperando o momento que o Senhor nós pedimos, nós falamos, Senhor, nós precisamos falar do seu amor para cada um daqueles que estão cegos, estão ainda com o coração preso, com a mente cauterizada, né? Que entende ainda as coisas lá da lei e acha que está certo. Mas um momento vai chegando dele se unir. E o que eu falei com o irmão André, o ministro da graça, né? Então eu falo com ele, cada dia Deus vai abençoando, nós vamos perseverando sempre e as pessoas vão entendendo que a gente tem que unir. A Igreja de Cristo não pode ficar separado. Cada um tem o seu canal, mas o que Deus quer é a união, né? Agora eu estou muito feliz. Meus irmãos, me perdoa que eu ainda memorizei os nomes, mas vocês todos que são nossos irmãos, né? São os luzeiros, né? De Deus, Filho de Deus. Deus é luz e nós somos luzeiros, né? Como as estrelas. Então, meus amados irmãos, olha, eu estou feliz, muito feliz, mas muito feliz mesmo. Estou alegre, entendeu? Isso aqui é uma lágrima de alegria e Deus vai trazer mais. Mas vamos unir, quando não entender, um pergunta para o outro, entendeu? Isso é muito lindo. Eu sempre falo isso com o irmão André. Nós dois somos assim, sempre fomos assim. Então, meus irmãos, obrigado, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, pela vida de cada um dos nossos familiares que ainda não acordaram, e pela vida dos outros irmãos que eu não conheço, que também estão ministrando essa graça maravilhosa, que é o nosso Deus, né? E é o Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador,
E Ele quer a gente unido, a gente ser verdadeiro, como o irmão falou aí. Quando não dá, naquele momento, não precisa ficar preocupado. Deus, Ele não quer a gente fazendo as coisas, tipo assim, naquele momento não pode porque está trabalhando, porque, né, teve que cumprir como obrigação. Nós estamos nessa terra, a gente tem que fazer essas coisas. Entendeu? Então muitas coisas nós vamos aprendendo, que vai tirando todo medo, cisma, aconteceu isso, foi porque não fez aquilo, isso não é para nós mais não, irmão. Então nós estamos aqui, paz e graça para todos os meus irmãos, aqueles que eu não sei o nome ainda, e para toda a família. Nós levamos cativo a obediência de Cristo, com a licença dele, com a permissão dele, né? A gente leva cativo a obediência de Cristo às mentes dos nossos familiares, entendeu? Dos nossos amigos, para que ele coloque o que é do querer dele. Porque se não for filho de Deus, a gente, claro que a gente tem que falar, mas não vai entender. Amém, abençoado? Foi uma tarde maravilhosa para mim. Eu declaro que seja maravilhosa só de saber que nós estamos unindo, que a Igreja de Cristo está unindo, está unida cada vez mais. Amém, abençoados? Obrigada, meu Deus, obrigada. Eu te louvo e te glorifico, Senhor. Graças a ti, Senhor, nós estamos aqui livres, com a mente sadia. Amém. Quando eu falo, irmãos, estamos neste corpo, é o nosso eu, é nós, o espírito, revestido de carne. E Deus, né, o Espírito Santo, dentro do nosso espírito, para nos dar sabedoria cada dia, a direção do que nós devemos e o que não devemos. Nós temos que fazer isso tudo de livre e espontânea vontade, de acordo com o que ele vai levando, porque a nossa carne, ela é perigosa. Então, a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? Nós, o nosso eu, né? Que é o espírito, temos que alimentar. Temos que procurar, como eu digo, fazer o bem e não olhar a quem. Então, não importa se alguém deu um deslizozinho, isso é coisa da carne. A carne, ela é assim. Se ela tiver uma brechazinha, então nós temos que vigiar. Por isso, não diz orai e vigiar. Primeiro fala vigiar e orar. E temos que fazer isso. Tá? Eu estou feliz, eu sei que vai vir muito mais amados de Deus, eleitos de Deus, e nós temos que ter essa união, muitos que acho que ainda não está na graça pura e não quer unir, eles preferem debater. Quando a gente vê alguma coisa errada, o Filho de Deus verdadeiro, ele reconhece que está errado e vamos consertar. É assim. Errando que a gente conserta. Eu falo sempre com o irmão André assim, irmão, Deus coloca cada um para falar a mesma coisa, mas em estilo diferente. Entendeu? Porque um vai entender assim, o outro vai entender assado. Você pode perguntar para ele, às vezes com conversa. A gente nunca está discordando um com o outro, a gente sempre concorda. Entendeu? Eu, quando eu fico assim com a dúvida, eu pergunto para ele, aí ele passa para mim, né? Porque ele fez a escatologia consumada. Eu não, eu já vim acordando lá da lei. Olha, era uma coisa incrível. Eu tenho muitos testemunhos. Eu não fazia falta de educação, mas eu falava com o suposto pastor, eu falava com educação, mas eu falava. E naquilo que eu fui fazendo assim, Deus foi só me mostrando que aquilo ali não está certo, isso aqui está errado. E falava umas coisas comigo, eu falava, eu não vou fazer isso não. O pastor falava assim, não vou fazer não, é porque você não vai fazer obreira, porque eu era obreira lá. Falei, porque eu orei a Deus e Deus me deu uma outra forma de eu agir. Eles não me tocaram não, fiquei lá até o dia que
que Deus me tirou. Até porque eu não me lembro onde está, tem na Bíblia que fala sobre isso. Que o Filho de Deus fica um tempo. Alguns ficam um tempo na lei, tempo determinado por ele, e eu fui uma delas. Com certeza deve ter mais pessoas. E quando eu saí, eu nem para trás olhei. Mas eu procurei ajudar muita gente lá, né? Através do que Deus falava comigo, que Deus me orientava, e eu chegava a falar mesmo assim, ó. Eu dizia assim, olha, você falou para mim, mas o pastor falou. Aí eu falava, bom, se o pastor falou, eu estou falando isso porque Deus está me dando isso. É isso aqui, isso. Então, mas se você acha que... Aí você vê quem que você... Eu não estou desfazendo. Ele falou, tudo bem, mas eu estou falando isso porque eu tenho certeza que Deus está em mim. Eu falava assim. Eu não orava pedindo para fazer isso, para juntar isso, para expulsar aquilo. Eu orava pedindo o Espírito Santo. Eu falava, o Espírito Santo penetra na mente dessa pessoa. Fortalece a mente dela. E isso eles acharam que estava errado. Falou que eu estava escondendo o diabo. Falou isso comigo. Deus é testemunha. E nisso que eu fui fazendo assim, Deus foi me mostrando. Eu não tinha a sabedoria para falar por que era aquilo e tudo, mas ele foi me dando e eu fui fazendo tudo certinho. Aí quando eu saí, né, a gente formou um grupo, aí aconteceu alguma coisa, né, e eles acharam que então tinha que sair fora, né. Naquele momento eles achavam que aquele era o chefe, né? É assim que eles falam. Então eu e o abençoado André, nós permanecemos. Aí ele foi quietinho estudar escatologia. E quando eu vi, eu tinha feito 3 anos. Porque olha, nós vamos formar, porque nós nunca falhamos, nunca saímos, nunca paramos, entendeu? Eu ficava em casa sozinha. E Deus lendo e buscando entender as coisas, né? Mas Deus, ele honrou a nossa fé. Irmão mora em Barra e eu moro entre meio Barra e Vassouras, né? Mas meu município é de Vassouras. Mas a gente está sempre ligado no Espírito, então é muito maravilhoso. É uma benção, a gente não olha para nada, não olha para ninguém, entendeu? A gente não olha para a família, a gente não olha para ninguém. A gente só ora e faz isso que eu falei no outro vídeo. Levamos cativo a obediência. O que tiver de ser, será. O que Deus preparou, está preparado. Agora, se não é, não é. Então a gente também não pode brigar. A gente tem que ter paciência. Entendeu? Nem nós, entre nós, a gente não pode ter discussão. A gente tem que ter... aquela união de teve dúvida? Pergunta. Amém, abençoados? Por aqui tem uns abençoados que eles já tem um tempão que não entram, uns dizem que é celular. Eu até acredito que o meu também já ficou com problema do irmão André também já ficou. Então a gente fica esperando, a gente descansa no Senhor e aguarda e vamos declarando e as coisas vão acontecendo. Negócio de doença, isso aí é da carne. Deus, ele é o médico dos médicos. Para isso ele colocou os médicos. Lá se você está doente, é porque você errou, é porque você pecou. Então não é nada disso. Agora a gente ficou esclarecido. Deus disse para que a gente venha consolar uns aos outros com essa palavra. Que aí a pessoa perde o medo. Entendeu? É medo que as pessoas ficavam. Eu era meia assim, já coisas, eu não ficava com medo de muita coisa não. Eu enfrentei coisa que dentro da minha casa, se fosse o outro, ia lá contar testemunho que o diabo estava dentro de casa. As coisas que eu escutei, eu enfrentei e fui ver o que era e achei o que era, que estava fazendo aquela bagunça, aquele barulho, entendeu? Então um dia eu vou fazer um testemunho sobre esses assuntos. E todos na paz do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão
mas não está participando, que Deus vai dar condição para eles participarem e Deus vai trazendo mais e mais e mais. Amém, abençoado? Foi uma tarde maravilhosa para mim. Eu declaro que seja maravilhosa só de saber que nós estamos unindo, que a Igreja de Cristo está unindo, está unida cada vez mais. Amém, abençoados?